sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre o mundo espiritual. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Lorena Quemelo, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Lorena. É uma satisfação estar na sua companhia. Obrigada, Rose, obrigada a todos. Desejando nesse momento que todos os lares que nos recebem sejam abençoados com a paz de Jesus. E que assim seja. Queremos lembrar aos nossos internautas que a bibliografia deste programa está na descrição do vídeo. E vamos então hoje conversar sobre o mundo espiritual, né, Lorena? E é um assunto muito interessante que desperta muito interesse em todos nós. Então, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que a gente vê? Sim, o mundo dos espíritos, ou então das inteligências incorpóreas. Na realidade, o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Aqui nós estamos fazendo um estágio, pondo em prática aquilo que nós aprendemos antes de chegarmos aqui. Então, nós somos os viajantes, né, desse mundo espiritual e que chega aqui com um roteiro traçado para ver como é que a gente se sai. E de vez em quando a gente tropeça. Mas realmente a nossa casa é no mundo espiritual. E, Lorena, qual dos dois mundos, espiritual ou mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Onde a É o gente mundo, tem que dar mais importância? é o mundo espiritual. Só que muitas vezes a gente dá mais importância ao mundo corporal. Mas na realidade o nosso mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos, que é sobrevivente a tudo e que pré-existe antes do nosso estágio aqui na Terra. Uma coisa bem interessante é que o mundo corporal poderia não existir, não teria nenhum tipo de problema com relação ao mundo espiritual. Só que, para que a gente possa entender um pouco, esse mundo espiritual interage com o mundo corporal constantemente. Como dizem os benfeitores, nós estamos cercados por esses espíritos. Eles nos auxiliam, eles nos intuem, eles nos mostram caminhos. Muitas vezes também esses espíritos nos buscam, porque fomos pessoas não muito agradáveis em outras encarnações, e nós adquirimos alguns inimigos espirituais. Mas mesmo assim, Deus permite, porque nós estamos realmente nessa união, né, de mentes, para que um ajude o outro a crescer. Que na realidade, uma vez eu disse, inclusive no início do ESD, quando era ainda o ESD na nossa casa, eu me percebi com a minha voz ainda no meu ouvido dizendo: um dia nós vamos agradecer os nossos obsessores, porque são eles que nos trazem a casa espírita. Então, esses espíritos que nos cercam, eles fazem um trabalho de reajuste, aonde a gente pode, nessa interação, tanto melhorar, como também ajudar aqueles espíritos que nos conheceram na antiguidade a se melhorar também, porque nós também ensinamos. Nós aprendemos com eles, mas também ensinamos. Isso é uma bênção, né, Lorena? E que nós possamos despertar para essa verdade, para que a gente compreenda, então, que nós somos um espírito em viagem numa escola que se chama Planeta Terra. E lá no Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, no item 4, Kardec classifica os mundos habitados.
Qual é essa classificação e os seus aspectos, Lorena? Aí nós vamos lembrar de Jesus quando ele disse que na casa do Pai tem várias moradas. E a doutrina espírita vem confirmar isso através das pesquisas que Kardec fez. O primeiro mundo que nós podemos colocar aqui é o mundo primitivo, que é aquele responsável pelas primeiras reencarnações da alma humana. É ali que a gente começa a nossa caminhada, a partir do momento que reencarnamos nesses mundos mais primitivos. Então, não é aqui na Terra que a gente começa o nosso aprimoramento, ele já vem de antes ainda. Depois nós temos os mundos de expiações e provas, que é onde o mal predomina, as dores, os sofrimentos, as intrigas, o orgulho e o egoísmo estão sempre de braços dados nesse mundo de expiações e provas. Esse mundo também nos convida a expiar o mal que fizemos e também provar que temos capacidade de seguir em frente na nossa evolução. Isso é muito importante. Depois nós vamos para os mundos de regeneração. Esse mundo de regeneração, ele ainda tem o mal com ele, mas numa escala bem mais baixa. É ali que há aqueles espíritos que vieram do mundo de expiações e provas e que já têm condições de ficar nesse mundo de regeneração, eles aurem novas forças, novas energias, para depois, mais tarde, continuarem essa caminhada, que ela é contínua, né? Não vai parar. Depois nós temos os mundos ditosos, é onde o bem predomina, né? Ele sobrepuja o mal. Ali estão aqueles espíritos que já estão mais preparados para vivenciar a lei de amor. Essa lei que todos nós estamos fadados a um dia alcançar. E depois nós temos os mundos celestes ou divinos. Esse mundo do céu, as habitações, os espíritos que estão aí, estão mais próximos de Deus. Aí o amor predomina, o bem predomina. E são aqueles que executam as ordens do nosso Pai. É através deles que nós somos conduzidos, porque eles transmitem aos nossos benfeitores as nossas situações, como é que nós temos que ser direcionados, e eles, então, nos ajudam nesse trabalho. A nossa terra, por exemplo, como falei há pouco, ela é um de expiações e provas, mas, no momento, nós sabemos que ela está passando por uma regeneração, e ela está muito dolorida, né? Porque ela está atingindo um auge muito grande. O que a pandemia não fez, agora a própria natureza, olha que instrumento Deus tem na mão, né? Está fazendo um trabalho de conscientização, porque, por incrível que pareça, nós aprendemos só com a dor. Então, a dor sulca, ela faz um trabalho de renovação, e talvez nesses momentos de dor sejam os momentos mais especiais da nossa vida, porque nós paramos, nós refletimos, nós começamos a imaginar ou a pensar que deve existir uma razão. E se essa razão está sob o comando de Deus, então nós teremos que aceitar e seguir em frente. Que bom, né, Lorena, saber que vai depender de cada um de nós, né, ter o merecimento de estar no mundo melhor, de fazer essa transformação no planeta Terra, porque ele vai evoluir, né? Porque essa é uma destinação da Terra, não é mesmo, Lorena? Sim, exatamente. Embora a gente muitas vezes ache que está errado, que é muita dor, muito sofrimento, sim, é verdade, mas nós só acordamos assim. A gente só dá razão para o bem quando a gente vivenciou o mal. A gente só vê que a noite é escura quando a luz brilha através do sol.
não é mesmo? Ou então, quando é que a gente dá valor para aquilo que a gente tem, a nossa saúde? Quando a doença bate na porta. Quando é que a gente dá valor para a nossa visão, para a nossa audição? Quando a gente perde. Então, nesse mundo em que a Terra está sendo convidada para passar para um mundo de regeneração, nós precisamos nos desapegar do orgulho, do egoísmo, das coisas da matéria. Se nós pensarmos um pouco, o que adianta ter demais? Nós vamos deixar tudo aqui. A gente veio sem nada e a gente vai embora daqui também sem nada. O que nós vamos levar? A gente nunca viu ninguém sair daqui com o cofre na mão, né? Ou junto. Então, assim, nós precisamos despertar para essa realidade. Esse mundo de regeneração que a Terra está sendo convidada, né, tão amorosamente pelos benfeitores que trabalham incessantemente por nós. Eles, embora eles saibam que é difícil, nós aceitamos passar por esse momento. E nós estamos aqui porque nós assinamos lá com o nosso benfeitor que nós iríamos aceitar as provações dessa transformação. E olha que maravilha quando nós chegarmos num determinado momento e olharmos para trás e vamos dizer assim: nossa, a gente fez parte dessa história. E, além do mais, a gente trabalhou nessa história, porque a doutrina espírita é esse consolador, porque através da consolação é que o ser humano vai entender a grandeza do nosso Pai. E é o esclarecimento. Nós somos esclarecidos constantemente pelos espíritos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, da nossa destinação. Então, vamos acreditar, sim, que nós vamos ser agraciados com não só a regeneração do planeta, mas a nossa, porque nós estamos juntos, a Terra e os que habitam a Terra, junto com essa transformação. A regeneração não é só unilateral, ela é também da casa, desse útero materno que nos acolhe. Que bênção saber disso, né, Lorena? É tão consolador que a É, gente tem o bom ânimo de seguir e fazer o que tem que ser feito, e cumprir com o nosso dever. Ah, Lorena, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 4, temos a causas atuais das aflições que nos diz. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. É por essa razão, Lorena, que no item 12 do mesmo capítulo temos por orientação a resignação. Eu acho tão linda essa passagem do Evangelho. e é. E é, porque como é bom quando você olha para uma pessoa e tu sente no semblante dela essa aceitação, a resignação com aquilo que ela está passando. Existem pessoas, por exemplo, que passam anos e anos, né, num hospital, numa cadeira de rodas, numa casinha humilde, sem muita coisa para viver. E, no entanto, quando elas abrem a boca para falar contigo, elas falam justamente que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que está dando a ela a oportunidade de ressarcir algo que ela não sabe o que é. Porque ela diz, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu sei que Deus está conduzindo a minha vida. Então, quando a gente tem resignação, a gente tem aceitação, a gente se entrega para Deus. E Deus faz o resto. A gente só segue o nosso caminho. É ou não é, Rose? Com certeza, é a aceitação do coração sem a revolta, né? Isso é bênção. Isso faz com que a gente enxergue os nossos dias de uma forma colorida e não mais em preto e branco.
Exato, muito bom, exatamente isso. E outra coisa que eu acho muito, muito bonito é ver o semblante daqueles que nos ensinam quando diz que tudo o que transborda em nós volta para nós com a mesma intensidade. Então vamos transbordar o bem, o belo, o bonito, né? O amor que a gente recebe de volta. É a nossa plantação. Com certeza que a gente sempre possa escolher boas sementes para plantar, porque com certeza a colheita ela é assertiva, né? Exatamente. Lorena, nosso tempo está se esgotando. Gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais, a tua despedida para os nossos internautas. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Porque a doutrina espírita é o nosso consolador. Nós temos nela um divisor de águas. E eu quero desejar a todas as pessoas, a todos os nossos irmãos de caminhada, que se libertem das amarras, que não fiquem presos aos vícios, às maledicências, ao egoísmo. Nós somos, como no dizer de Jesus, luz. Então vamos deixar que a nossa luz transporte. Vamos ser um pouco mais tolerantes, mais amigos, vamos ter prazer de estar com as pessoas, de amar as pessoas, sejam elas boas ou más, não importa. O importante é que a gente transmita esse sentimento para que a nossa consciência jamais nos acuse de ter feito algo que não seja desta maneira. Até porque, né, Lorena, no final é entre nós e Deus, né? Não é entre nós e os outros. Exatamente, exatamente. E Lorena, eu eu quero podia te dizer também que é agradecer. entre nós e a nossa consciência também, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Esse O que juiz nós... implacável. É verdade, bem colocado. Lorena, eu quero agradecer a tua presença aqui e vamos nos despedir então, desejando dias venturosos e de muita paz para todos os corações que nos escutam. Foi um privilégio estar na sua companhia e até o nosso próximo encontro.